Muito bem, podemos seguir então com o Tá, seminário. deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, hoje a gente começa o nosso seminário de atenção com este texto que fala, né, sobre quais são os mecanismos de vieses atencionais em relação a ameaças nos transtornos de ansiedade. Então, esses autores fizeram uma revisão, buscando, assim, explicar, basicamente, a partir de 3 principais aspectos de vieses atencionais, que eu vou trazer para vocês agora. Mas primeiro, né, eu queria entender, assim, o que vocês entendem por viés atencional? É uma pergunta. Alguma alteração... Alô? Estou ouvindo. Alguma alteração na quantificação da atenção. Seria. É o que eu penso. Eu acho que tem algo a ver, assim, com aquilo que a gente escolhe, seja conscientemente, né, ou por algum viés mesmo, por alguma experiência passada, que a gente tenha uma tendência maior a prestar atenção nesse estímulo A e não tanto no estímulo B, por algum motivo daí. Eu descreveria como... Continua, fala. Eu descreveria como bem parecido com uma tendência a ter a atenção captada por um determinado tipo de estímulo. Isso. Os autores, nesse texto, eles descreveram que o viés atencional, de uma forma geral, ele é considerado a diferença na alocação da atenção entre estímulos que são ameaçadores e estímulos que são neutros, né? Então, a gente provavelmente teria reação diferentes em olhar para essa tela aqui do que para essa aqui, que atualmente é bem ameaçadora para todo mundo, né? O texto, de uma forma geral, ele está organizado em 4 partes. Hoje a gente vai ver essas 2 primeiras, que é um overview desses assuntos, e quais são os modelos teóricos que discutem a atenção, o viés atencional nos transtornos de ansiedade. Para discutir essas questões, os autores eles levantam 3 aspectos que estariam interrelacionados no viés atencional. O primeiro deles seriam componentes que são escrevi errado ali, que são componentes observáveis do viés atencional. O segundo, mecanismos que estariam subjacentes aos viés atencionais. E o terceiro, quais seriam os estágios do processamento da informação quando esse viés atencional está acontecendo. O que seriam, então, esses componentes observáveis do viés atencional? Quando a gente consegue prestar mais atenção de uma forma mais rápida em determinado estímulo, então a minha atenção ela é facilitada para aquela situação, dependendo do meu nível atencional e do meu nível de ansiedade em relação à minha ansiedade básica daquele momento. Assim, o segundo componente estaria relacionado a uma dificuldade a tradução, eu coloquei como dificuldade de desprendimento. É isso mesmo, Christian? Pode ser desengajamento, mas pode ser desprendimento. Qualquer coisa que fique evidente, né, o quão é difícil você retirar, né, a atenção, né, desengajar o foco atencional do estímulo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando eu li o artigo, a dúvida que eu fiquei, se essa dificuldade de desprendimento, desligamento, alguma coisa assim, seria assim, naquele momento o hiperfoco, que eu fico hiperconcentrada, então eu tenho dificuldade de deslocar a minha concentração, seria isso?
não só no momento do hiperfoco, mas no momento em que tu tá vinculada a um estímulo que é ameaçador para ti. Eu entendi nesse sentido. O que tu acha, Cristian? Sim. Carla, depois a gente vai falar um pouquinho de uma questão que tem a ver com estes fenômenos, que é o controle atencional, tá? Depois a gente vai... E foi essa a dúvida que eu fiquei, seria a dificuldade de perder o controle, assim, de controlar para outro foco, né? É isso que eu queria... Isso. Você fica com a atenção fixada naquilo e você não consegue retirar a atenção. Não é que não consiga, você tem maior dificuldade. Na verdade, isso se mede em milissegundos, né? Então você demora mais para retirar a atenção daquilo, né? Ou você mede isso em milissegundos ou você mede isso pelo tempo que o direcionamento do olhar fica fixado num determinado estímulo. Aí você precisa de eye tracking para isso, tá? Mas depois a gente vai chegar lá. E o terceiro componente que pode ser observável no viés atencional é a evitação. Quando a gente foca a nossa atenção, a gente aloca o nosso viés atencional para algo que é o contrário daquilo que é ameaçador para mim, né? Então, dar contar para você sobre esse artigo nesse seminário é ameaçador, então meu viés atencional vai ser para qualquer coisa menos fazer este trabalho. Alguém consegue pensar em mais exemplos assim dessas três observações do viés atencional? Eu tenho medo de desvirtuar um pouco do assunto, mas nesse terceiro tipo eu pensei, já que a gente vinha falando em esquemas, né? Eu pensei naquele esquema do protetor desligado, que eu acho que tem muito a ver com isso da gente... De novo, não é algo consciente, tu não escolhe, né? Agora vou me desligar. Mas é algo protetivo, que eu acho que pode acontecer muito também para pessoas com TEPT, ou enfim, com qualquer tipo de memória traumática, porque de maneira protetiva, que a gente sabe que pode ter consequência a longo prazo, né? Mas é protetivo que então eu vou me desligar para não conectar com isso, dessa forma eu não vou sofrer, então eu não vou prestar atenção nisso, essa evitação, né? Mas eu não sei se tem a ver com o esquema em si. Eu acho que faz muito. Pode falar, Cristian. Não, perdão. Hannah, vamos dizer assim, na teoria em si do Jeffrey Young, você não vai encontrar exatamente isso, né? Mas quando você olha o modelo cognitivo geral, né? Ali de Beck, colaboradores, você consegue juntar isso um pouquinho mais facilmente, tá? Mas se nós pensarmos, né, de que isto aqui, né, é um erro de processamento, né, não é um erro de conteúdo, né, e que esses processos mentais, né, estão geralmente, né, estão organizados, né, em macroprocessos que a gente poderia chamar de esquemas, né, e que esses esquemas direcionam, né, o processamento cognitivo. Faz sentido isso que tu falaste, tá? Tem um dos modelos de depressão de 2011 do Disner e do Beck, que uma das ideias é justamente ter uma atenção facilitada para estímulos negativos, no caso, estímulos que vão condizer a questão das crenças negativas, né? E nesse sentido também, além de ter um maior enviesamento, né, esses estímulos, eles ficariam mais tempos ativados ali para ti, comparado a uma pessoa que não tivesse depressão, por exemplo. Então, acho que seria nesse sentido também, né, de um viés e também o tempo de ativação. Sim, e isso vai ficar, André, muito claro quando a gente conversar sobre as fobias específicas. Opa, eu fiz aqui. Tá. E a segunda questão que estaria interrelacionada seriam os mecanismos subjacentes aos vieses atencionais. Então, o que
tá causando, né? Seriam mecanismos que causariam que a gente pudesse observar o viés, né, observável. Então, por exemplo, o exemplo da amígdala, né, ela estaria relacionada a um mecanismo neural que faria mediação de vigilância para ameaças, ao passo que o controle atencional também seria um mecanismo subjacente muito importante, porque regulando a alocação da atenção, pensando que eu estou observando e que eu estou tendo uma atenção muito mais executiva, no sentido de que eu preciso de esforço para... Peraí que me atrapalhei. Assim, eu preciso de um esforço para conseguir alocar minha atenção naquela tarefa que não é natural para mim, né? E a gente vai estar falando também dos processamentos, do processamento da informação. Nos processos que eles são mais automáticos, esse viés atencional talvez ele seja um pouco diminuído, ao passo que em processos que são mais controlados, eu preciso, né, alocar minha atenção de uma maneira mais enfática para conseguir, seja realizar aquela tarefa, né, ou seja, para conseguir compreender aquilo que eu estou tentando fazer. Eu fiquei com uma dúvida, Bruno, no slide anterior ali, se é regulação emocional ou regulação atencional. Não, também entra na questão da regulação emocional, o quanto, né, que a regulação emocional ela também entra como um mecanismo subjacente, ao passo que se eu estou desregulada, eu não vou conseguir, vai ficar observável, fica muito fácil observar, né, esse viés de atenção mais observável. Não sei se tu entendeu. Acho que dá para pensar nos transtornos que a gente observa que tem um impacto na atenção, né? Por exemplo, pessoas ansiosas, elas acabam tendo uma redução e, querendo ou não, tipo, quando eu tô com meu nível de ansiedade muito elevado, então eu tô com uma desregulação emocional, eu posso ter um impacto no meu viés atencional, né? De forma geral, acho que talvez assim. Uhum. Sim. E aí os autores, eles continuam fazendo uma revisão, então, de quais seriam, como que seria observado esses viéses atencionais nos estudos, né? E aí eles trazem quais seriam as tarefas experimentais mais utilizadas. E aqui a gente tem o Stroop, acho que todo mundo conhece, acho que é o paradigma mais conhecido para avaliação de atenção, controle inibitório. E a gente tem o Dot Probe Task, que agora foi adaptado no Brasil com o nome de TAVS 4, que é uma tarefa em que eu trouxe aqui para a gente fazer, não sei se dá tempo, Christian. Depende de como tu organizou o seminário, Bruna. Podemos, dependendo. Eu acho que sim. Deixa eu dar um stop share aqui, abrir para vocês. Vocês estão me vendo? Ti. Travou a minha tela aqui. Bruna, a gente está te vendo, mas não está vendo a tua tela, tá? Sim, travou a minha tela. Eu vou falando um pouquinho do Stroop. Eu não consigo sair do teste aqui, tá? Pode falando enquanto eu faço aqui. Tá. Vocês... Bruna, Oi. desculpa interromper, isso já aconteceu comigo. Tu vai ter que entrar e sair do Zoom, porque deve ter trancado o teu sistema. Aí entra e sai de novo, aí vai funcionar. O problema é que eu não consigo nem abrir o Zoom.
Tu consegue mandar, de repente, para o Christian aqui pelo chat ou por algum lugar? Eu posso te tirar do Zoom, eu acho. Deixa eu ver um pouquinho. Quer que eu te tire de co-anfitriã, Bruna? Pode ser. Eu não, minha tela ficou toda preta e eu não consigo nem ver, assim, nada. Acho que reinicia o computador, talvez, porque daí vai encerrar e tu reingressa, porque deve ter acontecido alguma coisa. Se tu ficar apertando Ctrl Alt e Del, daqui a pouco aparece a tela assim e tu bota para reiniciar. Eu coloco para gerenciar as tarefas, aparece a tela de gerenciamento, depois quando eu clico fica preto de novo. Ficar insistentemente por bastante tempo apertando Ctrl Alt Del, ele desliga sozinho. Mas, Bruno, eu acho que é por causa que o Tavis não vai liberar que tu compartilhe a tela. Acho que é por causa disso. Mas não é o tab que eu estava tentando abrir. Não sei o que aconteceu. Bruna, quem sabe eu vou falando um pouquinho das tarefas. Pode ser. Pode ser? Tá. Então, uma das tarefas, né, é o Stroop. Vocês estão familiarizados com o efeito Stroop, né? Lá em 1935, quando ele descreveu isso inicialmente, né? A ideia, então, de você ter interferências, né? No Stroop clássico existem diferentes versões, né? A versão Victoria, enfim, outras versões. Mas no Stroop clássico, né? Você tinha uma situação congruente, né? Quando a cor, né, da palavra é a mesma, né, que a palavra, então, né, a palavra vermelho impressa em vermelho, né? Mas você tinha uma situação incongruente, né, quando a cor da palavra era impressa de uma forma não congruente com a palavra. Então, a palavra vermelho impressa em azul, né? Se você tem que nomear as cores, né, isso provoca alguma interferência, né? A ideia geral do Stroop é essa, né? Esse efeito de interferência, né? Como é que você resolve isso? Você exerce algum grau de controle inibitório, né? Então, você inibe a leitura da palavra para poder nomear a cor da palavra, né? Nós que somos alfabetizados temos uma tendência, né, então a ler a palavra, né? Então você precisa, a princípio, exercer algum grau de controle inibitório em relação à leitura, né, que é uma tarefa super aprendida para nós, né, para poder nomear a cor da palavra. Muito bem. No meio da década de 80 para o final, as pessoas começaram a fazer variações disso e começaram a usar palavras emocionais, né? Então, por exemplo, você tinha lá uma página onde você tinha que nomear a cor de palavras neutras e, eventualmente, uma outra página onde você tinha que nomear a cor de palavras com um conteúdo emocional. Tá? Quando nós envolvemos, né, algum grau de processamento emocional, e a gente pode fazer uma indução disso do ponto de vista experimental, né? Então você trabalha, sei lá, vamos pegar os nossos participantes de sempre, que são os alunos de graduação, né? Então, assim, quando você pega lá os alunos de graduação, você pode fazer uma situação que é uma indução experimental do humor, por exemplo, né? Então você coloca os indivíduos para ver uma série de cenas ou slides, né? Existem corpos de estímulos, né, padronizados do ponto de vista para estudar processamento emocional, né? Então a gente alguns anos atrás traduziu e adaptou e validou um corpus de estímulos que são palavras emocionais, mas o mais famoso desses corpos é o IAPS, né? Então, é o International Affective
Picture System, né? São slides, são fotos, né? E todas essas fotos são pontuadas em relação à valência, né? Positiva, negativa, em relação a arousal, né? O alerta, né? De baixo a alto, em relação a outras dimensões menos interessantes, mas, por exemplo, dominância, né? Então, você tem aí estímulos emocionais que são padronizados, né? Então, você pode escolher o subconjunto que lhe interessa. Então, se você quiser, por exemplo, só imagens negativas de elevado alerta, né? Você pode usar. Se você quiser imagens negativas de baixo alerta, você pode usar. Se você quiser imagens positivas de alto alerta, e o mesmo vale para palavras, vale para sons. Então, são conjuntos de estímulos emocionais. Então, você pode usar isso, por exemplo, para induzir experimentalmente estado emocional. Você pode usar um filme, você pode usar músicas, né? Então, há bastante literatura sobre isso. Então, uma possibilidade aí é você investigar o Stroop simplesmente com a indução experimental do humor e ver qual é o efeito disso, né? Por exemplo, no processamento atencional, né? Depois essas coisas avançaram um pouco mais, né? E as pessoas começaram a investigar palavras que tinham a ver, né? Palavras-alvo que tinham a ver com os conteúdos, né, de certos transtornos mentais. Nós falamos, quer dizer, não falamos mais, mas quando a gente olha o modelo geral da terapia cognitiva, né, para os transtornos mentais, envolve geralmente erros de duas naturezas: erros de processo e erros de conteúdo. Tá? E quando, né, na década de 60, se começou a investigar de uma forma mais sistemática, né, a partir da década de 60, o grosso não foi na década de 60, mas quando se começou a investigar de uma forma mais sistemática os transtornos mentais, né, começou-se a observar, né, de que estes conteúdos, né, eles eram bastante específicos. Tá? Então, por exemplo, né, no caso da... vamos pegar aqui um estudo experimental que a gente usou, o Stroop emocional. A gente trabalhou isso com pacientes com transtorno de personalidade borderline, né? Normalmente se usa o Stroop para transtornos de eixo 1, né? Especialmente transtornos de ansiedade, transtornos de humor. E qual é toda a ideia aqui, né, do Stroop? Quando você tem essas palavras com maior conteúdo, com uma maior especificidade, né, você produz, né, você aloca mais atenção à palavra, né, porque do ponto de vista emocional isso tem uma maior saliência para você, e você acaba tendo maior dificuldade de nomear a cor da palavra, certo? E essa dificuldade, ela se traduz, na verdade, em ou você lê uma página, né, de palavras específicas, né? Então, vamos, sei lá, para um paciente com depressão, uma página de palavras que tem a ver com tristeza, isolamento, sei lá, né? Aí uma outra página de palavras negativas, né? Sei lá, crime, né? Pobreza, sei lá. Aí uma outra página de palavras neutras, mesa, folha, certo? Então, você tem, por exemplo, três tipos de estímulos, né? Para você ter alguma diferença, né? Você tem umas palavras neutras, você tem palavras simplesmente negativas, você tem palavras de conteúdo específico daquela psicopatologia, tá? Aí, você, nessa versão de lápis e papel, onde é apresentada uma página de cada vez, né? Você
aí ver quanto tempo ele leva para completar a página, você pode computar os erros, ou você pode ter um tempo fixo, vamos dizer 45 segundos, e ver quantas palavras, né, ele consegue nomear a cor, tá? Aí são diferentes maneiras de você pontuar o Stroop. Normalmente, se faz isso numa versão computadorizada. Como é que é isso? Como é que é fazer isso numa versão computadorizada? Né? Você tem uma situação que você apresenta estas palavras, todas elas misturadas, ok? Tem uma randomização e as palavras são apresentadas de uma forma misturada. E aí você usa o microfone, que ele é um microfone sensível e ele é ativado por voz. Então, você tem um tempo de reação que é quando aparece a palavra, sei lá, a palavra solidão na tela do computador e ela aparece em vermelho, ou aparece em azul, ou aparece em rosa, sei lá o quê, né? Ou amarelo. Aí você vai dizer amarelo, você vai dizer vermelho. E aí, quando você diz a palavra, né, esse microfone ativado por voz registra os milissegundos entre a apresentação da palavra e você começar a nomear a cor. Tá? Então, você tem um registro muito mais sensível do que simplesmente uma página com a palavra, com palavras, uma outra página com outras palavras. Vocês entenderam como é que se operacionaliza isso? Pessoal, fica claro? Sim, tá bem. Tem vários que estão com a tela desligada, é difícil eu saber se as pessoas estão acompanhando ou não a aula, né? Christian, desculpa te interromper. A Bruna mandou agora mensagem no WhatsApp que o computador dela entrou em modo de atualização. Isso não parece um bom sinal. Não. Aí a gente até falou que ela poderia mandar pra gente e a gente ia passando, ela ia falando, mas ela não tem os slides no Drive, então eu não sei o que a gente... Eu não sei se ela mandou aqui que ela conseguiu entrar, mas no momento que ela entrou, o computador reiniciou e tá atualizando. Ok. O que a gente poderia fazer, até para a Bruna talvez poder... seria, eventualmente, a Bruna gravar uma apresentação e a gente postar, né? Ela não seria um seminário, mas ela poderia fazer a apresentação dela, vamos dizer assim, grava, né? E depois eu posto, né? E aí a gente consegue assistir antes da... Porque se a gente não tem muito espaço no cronograma para postergar tudo isso, né? Então, Sim, até eu e a Ana Carolina, a gente é a continuação desse texto semana que vem, então a gente pode tentar falar um pouco, ver com ela o que ela falaria, pedir para ela também resumir, de repente, uns 10, 15 minutos da nossa apresentação, ela fale, não sei também. ela está entrando aqui de novo, vamos ver o que ela nos diz aqui. Bruna, eu estou só aqui terminando de explicar aqui a tarefa de Stroop, né? E já te passo a palavra de novo. Não sei se está me ouvindo agora. A Ana Paula já explicou aqui a situação, né? Bom, eu vou só completar aqui o pensamento em relação à tarefa de Stroop, tá? Então, aí qual é o desafio aqui, né? O que você quer medir, né? Geralmente palavras emocionais, né, competem, né, pela atenção, então você tem que inibir, né, a leitura das palavras emocionais e você aí tem que nomear a cor da palavra, né? Então, geralmente você tem um tempo de reação mais longo, né? Mais longo, ok? A questão toda é quando você usa uma lista que é específica, né, para aquele transtorno, né? Então, por exemplo, um estudo que a gente fez com estudo emocional com pacientes com transtorno de personalidade borderline, a gente primeiro criou um conjunto, um corpus, né, de 20 palavras que tem a ver com abandono e rejeição.
né? Então, por quê? Porque, teoricamente, nesse transtorno, né, é um transtorno que gira muito em torno dos esforços que o paciente faz, né, para tentar evitar qualquer situação real ou imaginária onde ele, né, ele sente, né, ou percebe que pode estar sendo abandonado ou rejeitado, né? Então, em geral, o paciente que muito emocionalmente reativo frente a essas situações, que é muito impulsivo, né? E aí tem todo um conjunto de problemas que foge um pouquinho do escopo da nossa aula hoje. Mas, então, qual é a ideia aqui do Stroop emocional? Né? É você usar o paradigma de Stroop, né, de interferência e controle inibitório, para explorar do ponto de vista experimental, né, ou numa situação de indução experimental com uma população não clínica, ou numa população clínica, né, essas questões de viés atencional. Né, essas questões de viés atencional. Tá? Eu não sei se a Bruna está aqui agora. Estou aqui, Christian. Tá. Pessoal, eu baixei um software para rodar o Probe Task e quando eu dei play aqui, travou tudo. Bruna, eu não sei se tu queres, talvez, temos duas opções aqui, né? Talvez a gente conversar um pouquinho sobre a Dot Probe Task, né? E uma sugestão que eu fiz quando tu não estavas presente seria eventualmente tu gravares, né, a tua apresentação e compartilhares o link, né, do YouTube com a gente, e aí a gente olha a tua apresentação entre hoje, né, ou quando tu nos mandar o link, até a próxima aula, porque senão a gente vai dar uma embolada no nosso cronograma. Então, a minha sugestão, até para não... Né, porque eu vi que tu, com toda a tua apresentação estruturada, né, eu acho que é meio ruim a gente fazer isso agora de improviso, né? Então, quem sabe a gente conversa um pouquinho sobre o Stroop que eu acabei de falar, a gente fala sobre o Dot Probe, né? E aí tu gravas a tua apresentação para a gente poder assistir, né? E a gente fica bem por hoje, eu acho, né? A não ser que alguém tenha uma ideia melhor, porque foi a única que me ocorreu. Mas se alguém tiver sugestão, também é bem-vindo. Não, acho que dá para usar o tempinho que a gente tem restante também para discutir um pouco das questões ali do fórum de utilizar imprevistos. Acontecem, todos estamos sujeitos à tecnologia não nos obedecer, então vamos funcionar da melhor forma possível. Bruna, quem sabe tu fala um pouquinho sobre a Dot Probe Task, né? Que é uma tarefa... o Stroop, ele teve muita aplicação, teve estudos super legais de revisão, mas ele tem alguns problemas metodológicos. Um dos problemas do Stroop é tu consegue explicar tanto quando ocorre a facilitação, quando ocorre a dificuldade, a evitação. Né? Tu não consegue explicar bem a questão do desengajamento, tu não consegue acessar desengajamento. Christian, e a dúvida que eu fiquei claro, eu não entendo nada desses testes, né? Então, assim, a dúvida que eu fiquei depois lendo os outros é assim, nos outros, tipo o Visual Search Task ali, diz que ele faz a alocação da atenção espacial e que o Stroop não faz, né? Isso. Não faria. Exato. Mas se eu tenho essa coisa da imagem, da cor, disso que eu tenho que ficar olhando, por que ele não faz essa alocação espacial? Porque o Stroop é o seguinte, Carla, e uma pergunta, foi muito boa essa pergunta, né? O que é, vamos dizer assim, como é que é o mundo real, né?
vamos dizer assim, um paciente, né, com fobia específica, por exemplo, de aranhas. Eu vi que alguém postou ali, né? A Fabiane, né? Um paciente com uma fobia específica de aranhas, né? Ele não está aqui olhando o computador e lendo palavras, né, na vida real, né? Ele está num ambiente, né? Então, o que um paciente faz, né? Ele provavelmente, né, um paciente, uma pessoa, né, um indivíduo, né, que pode ou não ser um paciente, né? Mas esta pessoa, né, que tem uma fobia específica, ele entra num ambiente e provavelmente ele faz uma varredura, né? Um rastreamento, né? E isso tem a ver com esse mecanismo atencional, né? Que a gente pode chamar aqui um pouquinho de hipervigilância, né? Isso no TEPT também está presente, né? Então ele fica especialmente atento e hipervigilante frente a qualquer estímulo que lembre, né, ou esteja associado ao medo intenso, né, e em alguns aspectos um pouco irracional, mas especialmente intenso, de aranhas. Então, se ele entra aqui numa sala e ele, eventualmente, ele direciona o olhar para o canto do teto e ele vê que tem uma teiazinha de aranha pendurada, né? Então, ele tem por isso, esta questão do ponto de vista espacial, Carla, é tão importante, porque isso se associa muito mais à vida real, né? O indivíduo com TEPT, né? Que o exemplo que eu dei lá no vídeo, que, sei lá, que foi assaltado na parada de ônibus entrando no carro, né? Se ele está aqui né, no quarto, né, isso não está tão ativado, mas se ele sai na rua e vê um estímulo que lembra o assaltante, sei lá, a cor do moletom, ou a moto com duas pessoas em cima da moto, né, vamos imaginar algo mais familiar aqui, né, imediatamente ele tem uma resposta emocional e fisiológica super ativada. Então, no Stroop, tu não consegue simular isso, porque tu tens uma apresentação que ela é sequencial. Vamos imaginar, Carla, que o que tu está... eu não sei se tu está me vendo na tua tela inteira, né? Então, assim, o Stroop, como é que ele é? Ele aparece uma palavra, sai. Aparece uma palavra, sai. Uma palavra, sai. Né? A palavra é sempre no mesmo lugar, certo? Então, não tem essa busca visual. Né? Já no Visual Search, geralmente o que tu tens é uma matriz, ou 2x2, ou 3x3, né? Então, você tem, em vez de uma palavra sai, o estímulo pode estar aqui, 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 por exemplo, né? E aí, quando você usa o eye tracking, né? Aí estou eu olhando para a tela e tem um dispositivo aqui em cima da tela, ou hoje em dia até pode ser incorporado na própria câmera, e esse dispositivo está medindo, né? Ele está mapeando para onde o meu olhar está direcionado, ok? Então, o meu olhar está direcionado para este canto. No meu caso, o superior esquerdo. Eu não sei como é que tu está me vendo, né? Mas ele pode estar direcionado para aquele canto, inferior direito. Aí tu tem a busca visual, certo? E aí o que o eye tracking faz, ele te dá esses mapas de calor para onde ficou mais fixado a tua atenção visual, que tem muito mais a ver com o processamento na vida real, né? O que acontece com as pessoas, né? Nós somos muito visuais, né? O nosso processamento é muito visual, né?
Então, a nossa hipervigilância, normalmente, ela também é auditiva, mas normalmente é uma hipervigilância visual, né? Então, se tu é uma pessoa, né, com uma fobia específica, possivelmente o que tu faz é um monitoramento, um rastreio permanente ali do teu ambiente, né? Então, algumas dessas tarefas têm limitações do que elas conseguem explorar. Com o Stroop, por exemplo, é muito difícil você inferir quando acontece e você separar esses mecanismos, né? Qual é a ideia aqui dessa perspectiva aqui de attentional bias, viés atencional? Tem 3 grandes mecanismos aqui, né? Um mecanismo que é facilitar a atenção em direção ao alvo. Um outro mecanismo que é, uma vez que a atenção está fixada no alvo, é a sua dificuldade de desengajar a atenção do alvo. E o outro que é você evitar o alvo. Evitar o alvo, ok? Esses são os processos básicos do que a gente está chamando de viés atencional, attentional bias, né? Isso é uma coisa super interessante, né? Essas coisas, esse é um artigo de 2010, que é uma revisão grande, por isso que eu botei aqui, é a revisão mais legal que tem, eu acho, né? Porque ele fala das tarefas, ele fala dos modelos, né? Aí nós vamos depois discutir, a Bruna vai nos expor um pouquinho, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso no TEPT, na aula 3 de atenção, de viés atencional. A gente vai ver o estudo da Schaefer e colaboradores, que é um estudo mais recente, empírico, tentando investigar isso. E aí eu vou falar um pouquinho de modificação do viés atencional, tá? Porque aqui tem 2 coisas interessantes. Se esse é um erro de processamento, né, e a gente está entendendo que na patologia tem erros de conteúdo, na psicopatologia, erros de conteúdo e erros de processamento. Se isso é um erro de processamento, será que eu não consigo corrigir, aspas, né, tratar este erro? Né? Então, tem toda uma abordagem que se chama tratamento por modificação do viés atencional, para justamente tentar endereçar não os erros de conteúdo, mas os erros de processamento. Ah. E tem alguns estudos muito interessantes mostrando que talvez, e aí é uma área que é assim, os últimos 3, 4 anos, os estudos são muito variáveis. 2015 teve uma publicação super impactante, mostrando que no TEPT talvez tenha algo bastante único, que é uma variabilidade do viés atencional, que é nestes pacientes que têm uma grande dificuldade ou uma grande facilitação, né, da atenção para o estímulo, mas também tem dificuldade de desengajar e, ao mesmo tempo, tem grande evitação atencional. Então, parece que no TEPT, não no estresse agudo, não nos indivíduos que sofrem trauma, mas não tem TEPT, parece que no TEPT, esta variabilidade do viés atencional, ela pode ser bem marcante, talvez única. Talvez, eu digo talvez, por quê? Tá? Porque esse foi um estudo muito influente, muito importante, mas, né, outros estudos não replicaram este mesmo achado, né, da variabilidade do viés atencional, que é uma forma de calcular isso depois, tá? A gente mesmo, um colega de vocês do doutorado, que é o Gustavo Silva, a gente investigou bastante, tanto com Stroop emocional quanto com a Dot Probe Task, e não achamos exatamente esse fenômeno nos nossos pacientes, tá? Nos nossos pacientes, que eu digo os pacientes do NEPT, né? Desculpa, nós primeiro investigamos estudantes de graduação com baixo e alto sintomatologia pós-traumática, né? Então, são achados muito recentes, né, pessoal?
Isso é de 2015 para cá, né? Então, o estado atual da literatura ainda é algo em aberto, mas é muito interessante essa literatura. Eu acho que vai ser bem legal a gente poder discutir esses próximos tópicos aqui. Deixa eu só fazer alguns comentários sobre o que está no Moodle, né? Deixa eu ver se eu ainda consigo acessar aqui. Acessei fórum. Tem observações, mecanismos. A Ina já postou um, né? A Fabiana postou outro. Vamos ver aqui. Tem aqui Fabiana. Lendo o artigo da aula de hoje, eu questiono se se sabe sobre alguma expressão gênica significativamente aumentada no TEPT, se isso já foi visto em animais e seres humanos. Sim. Se sabe, Fabiana, eu vou postar os 2 artigos mais importantes nisso, né? Quando é que começou esse estudo? Aqui, deixa eu olhar para a Fabiana. É Fabiana? Até aqui. Então, esses estudos começaram ainda na década de 90, início da década de 2000, especialmente Gilbert e colaboradores, estudando gêmeos, né? E onde um havia sido exposto a combate e o outro não, né? Aqui são cortes de gêmeos, né? São vários gêmeos, não estou dizendo apenas 2 gêmeos, né? Estou dizendo um grupo grande. Então, se começou a estudar um pouquinho mais a genética e vários dos processos vários dos processos que nós estudamos em TEPT têm, sim, componentes genéticos, né? Então, por exemplo, né, uma das hipóteses sobre o que acontece neste transtorno tem a ver com a quantidade e o número, desculpa, a quantidade e o número é a mesma coisa, mas tem a ver com o número, né, a quantidade e a sensibilidade de receptores que em nós, na nossa espécie, são receptores glicocorticoides, né? São receptores para glicocorticoides, né? E esses receptores, eles estão em algumas dessas estruturas especialmente importantes para o TEPT, por exemplo, estruturas hipocampais. Então, a gente sabe que existe uma variabilidade genética para o número e também para a sensibilidade desses receptores. Isso está envolvido num dos principais problemas no transtorno de estresse pós-traumático, do ponto de vista neurobiológico, que é essa desregulação hipotalâmica, hipofisiária, adrenal, né? O eixo HHA ou HPA, né? Hipotalâmico pituitário, pituitário adrenal, né? Ou hipofisiário, nas coisas. E, bom, então, esse é um ponto. Outro ponto a gente também sabe que diferenças do ponto de vista de processamento verbal provavelmente tem uma base genética importante, né? Então, isso que a gente mede, né, como QI verbal né, e possivelmente, talvez a melhor teoria seja realmente de um fator G, né, um fator geral para inteligência, né? Isso tem um componente genético importante. Bom, tem um grande grupo internacional. Eu vou postar os 2 estudos, saíram 2 estudos ano passado, desse grande grupo, que é um pool de universidades no mundo inteiro tentando entender a genética do TEPT, tá? Então, com esses procedimentos esses estudos mais modernos, esses GWAS, né, que são esses Genome Wide Association, né? Então, existem, vamos dizer assim, genes envolvidos, obviamente, no transtorno, né? Mas não tem coisas que não são tão
evidentes assim. Eu vou tentar postar pelo menos um ou dois estudos sobre isso. Os dois são de 2019, eu vou ver se tem um aqui esse ano, né? E o interessante é que existem variações importantes do ponto de vista de ancestralidade, né? Então, tem, sei lá, por exemplo, tem genes, especialmente tem genes envolvidos aí em regulação dopaminérgica, se eu não me engano, que podem estar bastante associados com o TEPT, inclusive alguns genes envolvidos com a doença de Parkinson, tá? Então, mas eu ponho, não é a minha área, tá? Mas eu ponho ali os estudos, tá? E tinha mais um ponto, se eu não me engano, na tua pergunta, eram 2 pontos. Outros aspectos são exames de imagem com PET scan, podemos ver a diferença na atividade cerebral. Acredito que com a imagem de laboratório é mais fácil de verificar homogeneidade na amostra para uma série de vieses. Tem muito estudo, né, de neuroimagem no TEPT, muito, né? Isso foi uma área que teve um grande boom na virada da década de 90 para os anos 2000, quando se começou a estudar, quando se começou a ficar mais claro, né, os efeitos, primeiro, neuroanatômicos da exposição a maus tratos, né? Alguns trabalhos muito influentes, né, de um sujeito chamado Douglas Bremner, e depois do Dean DeBellis, dois pesquisadores independentes, mostraram alterações, então, com neuroimagem estrutural, com tomografia computadorizada e ressonância magnética estrutural não funcional, começaram a mostrar alterações volumétricas. E esses achados depois foram se replicando em adultos com TEPT também. Então, especialmente alterações volumétricas em regiões do hipocampo, né? E depois no córtex cingulado anterior, né? Alterações funcionais são abundantes no estresse pós-traumático. Tá? A relação causal nem sempre é tão fácil de estabelecer, né? É muito provável que algumas dessas alterações possam ser fatores pré-existentes, né, para o próprio transtorno, né? Sejam fatores de risco para frente à exposição ao trauma, né? Então, mas são bem bacanas. Eu devo ter colocado um slide numa das apresentações que eu gravei ali, que é um estudo que eu acho que é bem bacana, que basicamente tem uma pessoa por trás disso aí, é o Hassler, né? Tem talvez alguns grandes nomes assim, né? Um dos grandes nomes é o Martin Teicher, né, que já teve até aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? O Rodrigo Graça, um professor nosso, foi fazer dourar sanduíche na época com o Martin Teicher, em Harvard. Esse é um dos grandes nomes, né? E ele basicamente mostrou uma coisa super importante, que há uma enorme variabilidade em relação a qual tipo de maus tratos e quando ocorre o tipo de maus tratos. Há uma enorme variabilidade no cérebro em relação a isso. E depois, esse outro estudo que eu possivelmente devo ter citado,
e mostrado uma figura, é um estudo mostrando uma visão comparativa de alterações do ponto de vista de circuitos cerebrais em animais e em humanos, né? E aí, o mais importante é a gente pensar isso não somente em termos de estruturas, mas dos circuitos que estão envolvidos nessas estruturas, né? E o que normalmente você tem são diferentes estruturas pré-frontais e os circuitos que decorrem dessas estruturas, né? Que são porções do córtex pré-frontal, né? Então, ventromedial, dorso lateral, órbito frontal, essa região mais do córtex cingulado anterior, né? E porções do hipocampo e amígdala, né? E são estruturas que comumente estão envolvidas, né, no transtorno de estresse pós-traumático, mas mais importante que isso, elas têm a ver, elas respondem diferencialmente por diferentes classes de sintomas, né? Então, há uma enorme variabilidade individual também do ponto de vista da apresentação clínica do transtorno variabilidade individual entre os indivíduos, né? Uma coisa redundante, que eu acabei de dizer, mas é essa a ideia. E as estruturas envolvidas, né? Então, isso é bem importante, né? Isso, então, é a nossa primeira pergunta. Ou a nossa última pergunta, porque eu tenho a impressão que eu comecei de cima para baixo, e eu deveria ter feito ao contrário, né? Bom, enfim, pessoal, são 5h16 já. Eu vou deixar esse vídeo, vocês vejam o que vocês quiserem. Aí a Bruna nos manda, quando ela puder, se possível, aí nessa semana, né, Bruna? Se der até sexta. Pode ser no próprio Zoom, pode ser um PowerPoint narrado, sabe? Tu mostra o PowerPoint e vai narrando. Aí, se tu puder fazer a gentileza de fazer um upload no YouTube ou me mandar e eu faço, daí a gente compartilha o link para todo mundo poder assistir antes da semana que vem. E aí a Ana Paula e as colegas, se puderem dar uma retomada, né, fazer uma ponte, para daí a gente seguir mais redondinho. Pode ser? Sim. Tá. Vocês entenderam já que vocês têm que fazer com que eu fale menos na aula, né? Porque eu acabo falando o tempo todo, né? E isso é um péssimo hábito, tá? Então, vocês podem me interromper mais e tornar isso mais dinâmico, tá? Beleza. Pessoal, nos vemos semana que vem, então, tá? Uma boa semana para todo mundo. Até depois.